mais velho. Amém? Como o pastor Eduardo falou, nós estamos aqui hoje iniciando o estudo do livro do Gênesis. Nós vamos ter sempre lembrando, né, que isso aqui ficou conosco até lá em fevereiro. E criou Deus. Tudo muito bom. E no decorrer do livro de Gênesis, ele tem uma experiência muito linda ali com Abraão e Sara. E ele chama os dois e fala assim: mesmo na velhice de vocês, eu vou dar um filho para vocês. Ela ri, ela fala: já passei minha fase, eu já entrei na menopausa, não tenho mais óvulo, não menstruo mais, não tem jeito de eu ficar grávida. E agora eu falo: puxa vida, eu já sou de idade, como é que isso vai acontecer? Os dois ficaram assim. Aí Deus fala assim: por acaso existe alguma coisa impossível para Deus ou muito difícil para fazer? Então nós vamos trabalhar o livro do Gênesis assim. Ele criou um monte de coisa que parece aos nossos olhos impossível, mas nós vamos ter que guardar o seguinte: por acaso, porventura, uma coisa impossível para Deus? A resposta não está no texto, porque ela não precisa estar, porque ela é óbvia. É claro que não. É claro que não. Então vamos começar hoje. Nós vamos estudar esse ano 2020 todo o livro do Gênesis. A palavra Gênesis, por falar nisso, significa início, começo, princípio. Por isso que ele tem ali, ele está como o primeiro livro da Bíblia. Nós vamos tirar desse livro as informações sobre como as coisas vieram acontecer do jeito que nós as vemos. E nós vamos começar do começo. Vamos falar do princípio, o princípio de todas as coisas. Vamos falar da criação das coisas que existentes, quando elas ainda não existiam e vieram acontecer. Esse ano também, 2020, como que nós vamos trabalhar o livro todinho, vai haver um momento que vai acabar esse texto da criação e nós vamos observar dentro do livro do Gênesis alguns eventos importantes para a vida do povo de Israel, a criação e a formação dele, mas também para toda a humanidade. Nós vamos, como eu já disse, passar pela criação de todas as coisas, inclusive dos seres humanos, nessa linda narrativa de Gênesis. Depois vamos deparar com a queda dos primeiros pais lá no Jardim do Éden e a ação de Deus para preservar o seu remanescente e garantir salvação para todos os seus eleitos. Vamos aí tropeçar em Caim e Abel nesse contexto, e como que a proliferação do mal surgiu nas cidades. Depois nós vamos pegar e falar um pouco da ação de Deus, de intervir nessa proliferação do mal com o dilúvio, e a família de Noé, como é que ela participou disso. Aí depois nós vamos falar de Babel, aquela cidade que trouxe algumas dificuldades para a humanidade, como que essa coisa de viver em metrópole, em cidade, mudou a estrutura social da humanidade. Aí vamos falar da formação do povo de Israel através dos seus principais patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. E vamos desembocar na linda saga de José, aquele José do Egito que a gente costuma falar, o José do Egito. A benevolência que esse homem teve, o coração bondoso e amoroso, e como ele revela a figura de Cristo no Antigo Testamento. Gente, é uma história linda. É uma história linda de providência e do amor divinos. É aquela coisa que Deus criou, Deus fez, interviu, intervém, sustenta e mantém a sua criação. Não, Ele nunca abandonou a sua criação, mesmo vivendo nós nesse estado pecaminoso. E aí a gente vai começar a entender essas coisas todas e aplicá-las para nós, no dia de hoje. Então, gente, porque às vezes a gente fala assim: qual que é a história de Caim e Abel?
Talvez alguns de vocês falem assim: tem isso na Bíblia? Tem. São dois irmãos e um matou o outro, foi o primeiro assassinado. Nós vamos ver como é que isso influenciou nas relações familiares, nas relações sociais, enfim. Só um detalhe sobre Gênesis. É muito importante a gente saber disso. Esses 5 primeiros capítulos, eu vou dizer os 5 primeiros capítulos de Gênesis, são de extrema importância para que você consiga dar um equilíbrio como que você interpreta todas as escrituras sagradas, toda a Bíblia. A interpretação, como que você vai entender a Bíblia, tem muito a ver de como que você entende esses primeiros capítulos. Por isso que eles são de extrema importância. Porque eles dão primeiro um fundamento, uma base muito importante para tudo aquilo que nós vamos ver lá na frente. E a maneira como você interpreta esses 5 primeiros capítulos, você continuará interpretando, é claro, se você mantiver um padrão exegético e hermenêutico. De vez em quando a gente fala essas palavras muito difíceis. A palavra exegese, né, é recortar para que a gente possa estudar com mais clareza. E a hermenêutica é como eu interpreto em cima desse texto que eu tirei e estudei sobre ele. Então, se você mantiver esse padrão, certamente você terá, com essa mesma ferramenta usada, você terá mesmos resultados de Gênesis até Apocalipse. Tá bom? Então, essa primeira introdução eu precisei fazer. E nós vamos começar hoje lendo os 4 primeiros versos de Gênesis. Você fica em pé comigo? E nós vamos ler os 4 primeiros versos de Gênesis. Esses são 4 versos. É que esses versos a gente precisa até ter na cabeça assim, de guardar, né? Eu guardo de cor da revista atualizada. Essa aqui é da NVI. Então eu vou ler com vocês. Nós vamos ler todos juntos no telão. Vocês sabem de qual, você pode repetir igual eu vou repetir aqui, mesmo um pouco diferente. Vamos lá? No princípio, Deus deu o céu e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Ó Deus, que o Senhor possa aplicar essa leitura aos nossos corações e fazer com que sejamos edificados pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, obrigado. Bom, hoje, o sermão de hoje, eu preciso que vocês saiam daqui entendendo que Deus não criou caos. Deus criou um universo organizado e perfeito. E mais ainda, que tudo que Ele fez foi muito bom. Ele termina, quando Ele termina, Ele sempre vai dizer bom. Ele vai terminar quando ele termina na formação, na criação do homem. Ele termina assim: viu Deus tudo que havia feito, e eis que era muito bom. Muito bom. Então eu quero que você entenda o seguinte: Deus, não, Deus, tudo que Ele fez, e tudo que Ele fez tem propósito definido para tudo e para todos. Você ouviu? Para a sua vida, inclusive. Não, você não é um acidente. Você foi tirada de um ovo entre milhares, são milhares de espermatozoides que tinham que chegar, milhões de espermatozoides que tinham que chegar naquele ovo, quem chegasse primeiro. E Deus falou assim: eu quero esse espermatozoide e esse ovo para formar você. Então não tem nada que foi por acaso. Todas essas coisas, a gente olha para esse céu lindo e maravilhoso e fica assim encantado de ver. Não, tudo que está ali, cada luzinha que pisca, tem propósito. Mas o livro começa dizendo simplesmente assim, no princípio. Que princípio é esse, hein? Essa é uma grande discussão que eu e você precisamos entender. Que princípio é esse? O que seria, né? Se parece que ele faz o princípio criou Deus os céus e a terra. Aí parece que o verso 2 tem alguma coisa que ele fala assim:
mas não bate, já que criou tudo lá. O que é? A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre as águas, não é? E ele começa a dizer, ele joga uma poesia em cima disso, mas com muita propriedade. Que princípio é esse? Tem uma discussão sobre isso, sobre esses dois versos em especial. Então vocês estão hoje ouvindo um pouco desse início e um pouquinho de teologia também. A teologia, os teólogos, os estudiosos, esse povo sabia de Bíblia, fala o seguinte: pode ser que entre o primeiro versículo e o segundo versículo haja um hiato, um lapso de tempo muito grande, talvez de milhões e milhões de anos. Deus cria tudo no início, no princípio cria Deus os céus e a terra. Aí quando ele começa assim, e a terra porém era sem forma, há uma possibilidade gramatical de que ela tenha sido transformada de alguma forma. E essa teoria do lapso, do intervalo, do hiato, ela pode até, para alguns, explicar essa coisa, quem gosta de mesclar ciência com fé. Deixa eu fazer uma nota de rodapé sobre ciência e fé. Não, nós não temos que explicar a ciência. Não temos que explicar a ciência. Como que eu vou explicar a ciência que o meu Salvador, o meu Redentor, o Filho de Deus, nasceu no ventre de uma moça que nunca teve relação sexual? Explicam. Não vou explicar. Vou explicar. Tem um monte de coisa que é só a minha fé. E se você não crê nessas coisas, você não precisa se chamar de cristão. Não, vá a uma outra religião, outra coisa que você acredite. Porque nós acreditamos em coisas sobrenaturais. O nascimento virginal de Jesus é simplesmente fantástico. Nós cremos que o Espírito de Deus pôs o seu sêmen lá. Não, nenhum homem não tem sêmen de homem, de macho da espécie humana. Usou um óvulo de uma moça, mas não tem sêmen do macho da espécie. Sobrenatural. Sobrenatural. Deus cria as coisas, e é muito interessante, porque diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Essa expressão sem forma e vazia, de vez em quando a gente faz uma transliteração aqui do hebraico e do grego, né? A gente faz isso, de vez em quando as canções que a gente canta, a gente ensina. Essa expressão no hebraico fala assim: torro vavorru, que é uma onomatopeia. Agora eu quero vocês. A onomatopeia é o quê? Os sons pelas palavras, estão lembrando? É mais ou menos assim, ó. Caos. Então, as pessoas acreditam, que pensam que esse ato entre os dois, acreditam no seguinte: que entre o versículo 1 e o versículo 2, depois você olha direitinho, tem um hiato aqui de milhões de anos. Aí esse povo que gosta da ciência, de explicar a ciência, fala assim: pois é, os dinossauros, aqueles fósseis que são encontrados, estavam aqui no primeiro. Depois a coisa ficou uma destruição geral, sedimentou, Deus teve que vir reorganizar aquilo que ele havia criado lindo e belo e bom. E eles acreditam, e os teólogos que militam nessa linha de raciocínio, acreditam que um evento especial fez com que essas coisas acontecessem. E a probabilidade é quando aconteceu a rebelião angelical e que o Satanás e seus anjos foram expulsos da região celestial, Deus criou esse ambiente da terra para que eles ficassem aqui presos debaixo dessa atmosfera. Quando eles vieram para cá, Deus fez lindo e bom para que os seus anjos rebeldes morassem aqui, mas eles continuavam rebeldes e destruíram aquela situação. Então Deus vem novamente e começa a recontar como ele faz com essa segunda criação. Entendeu? Daí ele coloca a ordem naquilo que ele tinha feito antes, que não era daquele jeito. E alguns gostam de explicar que talvez essa era uma boa explicação até mesmo para os dinossauros. Mas há uma outra linha de interpretação, talvez haja mais, mas eu vou falar dessas duas, que é uma narrativa natural do texto.
Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí ele começa a dizer: como que foi isso? Como é que ele fez isso? A terra, porém, estava. E aí o verbo melhor seria estava, sempre estava sem forma e vazia. E volta para mim lá, como é que a NVI diz o Deus? As trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É muito interessante porque é o seguinte: ele vem então no primeiro, quem me irrita nessa linha de raciocínio, você está entendendo que eu estou falando duas linhas de raciocínio. Você pode inclusive absorver as duas, entender as duas e até tomar uma decisão hermenêutica, de interpretação, para assumir uma das duas. Aqui deixa eu falar para vocês, não vai fazer diferença para onde você for, porque as duas chegam no mesmo lugar. Deus fez. Como Deus fez? Demorou milhões de anos. Se foi uma partícula que explodiu, e essa partícula do universo gerou toda essa organização linda de tudo que é criado, ainda tem que se explicar quem criou a partícula. Foi Ele. Entendeu? Não interessa como foi feito. Deus não tem relógio. Ele não fez as coisas na pressa. Ele fez conforme o seu querer, a sua vontade. Fala para mim. Fala para mim, repita. Deus não tem relógio. Eu sei que tem. Deus é atemporal. Então, essa outra interpretação, que é a que vem dando a sequência, e ele vai dando a sequência. Qualquer uma das duas, eu disse que essa narrativa natural, ou mesmo a teoria do hiato, do lapso, é uma situação que nós temos que chegar à mesma conclusão. O princípio havia, e esse princípio é um princípio que pode ser de todas as coisas, mas pode ser só desse planetinha e seu sistema solar, mas não interessa. Aqui, só para lembrar vocês, é a mesma coisa falar assim: o dilúvio foi universal, o globo terrestre inteiro, ou foi só ali na Palestina, na Mesopotâmia ali? Então as pessoas discutem, não, foi no mundo inteiro. Não interessa. De verdade, essa discussão é só para a gente ficar usando o raciocínio da gente para entender melhor Deus, que é boa, mas ela vai chegar na mesma conclusão. Foi Deus que fez, Deus que interviu, foi Deus que amou, Deus que restaurou, Deus que mandou o arco-íris, entendeu? Sempre a mesma conclusão. Eu fico pensando sobre essas duas principais linhas de raciocínio do princípio. Eu queria deixar com você, para que você entendesse que se houve esse tempo, esse ato, e que Deus reorganizou, e que foi uma obra nova, está ótimo. Ele continua sendo o que faz. Mas se foi só uma maneira do autor, do poeta dizer como que a coisa aconteceu, também vai chegar que ele criou todas as coisas, e criou todas as coisas do nada. Também na filosofia tem um nome bonito para isso. E vocês lembram lá que ex nihilo, né? Ex nihilo, aí fala assim, nihil fit, que é latim, ex nihilo nihil fit, que é a linha de que do nada criou-se. O nada surge do nada. Ou seja, essa coisa que Deus faz e age. E age conforme o seu poder. Não tem jeito. Nós temos uma certeza só, que o Deus eterno criou todas as coisas do nada pelo poder da sua palavra. Disso nós não vamos ter dúvida. Aí o texto fala assim: no princípio Deus. Aqui Deus. Lembra o seguinte, que a Bíblia não foi escrita em português. A Bíblia foi escrita no Antigo Testamento, né, em hebraico, e o Novo Testamento em grego, porque o hebraico era a língua do povo de Israel, e o grego era a língua do Novo Testamento, do período de Jesus, e aquele período da história que nós conhecemos depois de Cristo, porque a Grécia dominava intelectualmente aquele momento. Era como se tivesse hoje, nós tínhamos que escrever alguma coisa em inglês, porque o inglês é que vai achar todos os lugares do mundo.
e o grego foi a escolha para que a língua fosse escrita. Então presta atenção, no hebraico, o nome de Deus, que nós muitas vezes batemos, ele tem um nome próprio. Eu falo que vocês que o nome próprio dele é Yahweh. Já foi dito lá atrás porque as pessoas achavam que era esse nome Yahweh, podia ter um J de Jeová, Yahvé. Mas hoje os teólogos entendem que o nome é Yahweh, é um tetragrama em hebraico que diz o nome próprio de Deus. Todas as vezes que você vir na sua Bíblia em português a palavra Senhor, toda em maiúscula, é Yahweh, é o tetragrama do nome de Deus. Mas aqui, nesse início de Gênesis, nós vamos falar disso também no decorrer dos estudos, os dois primeiros capítulos, ou quase chegando no 2, a palavra para Deus é Elohim. E depois ele vai começar a falar em Yahweh. Então são dois textos que compõem a beleza do livro de Gênesis. E no início, os elohistas que vão escrever e falar de Elohim. A palavra, toda vez que tiver um IN no final do hebraico, é plural. A palavra que poderia ser usada, que se esperasse usar, era El, que é Elohim, El, que é o nome de Deus no singular. Mas o autor escolheu um nome plural, Elohim. Deus sempre foi, e antes de tudo ele já era. Nunca houve um tempo em que Deus não existisse. Aqueles que pensam que Deus faz parte da criação, que ele nunca existiu, eles estão completamente equivocados, porque Deus sempre foi. E o mais lindo é que esse Deus que sempre foi tem um nome plural. Ele tem um nome que parece que ele é mais do que um. Ele é um, mas ele é mais do que um. Oh, gente, que coisa linda, o Deus plural que cria o universo e as coisas todas como vemos hoje, pelo seu poder magnífico. É o mesmo Deus que cremos hoje, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de criar qualquer outra coisa, Deus já era plural. Não, Jesus não nasceu depois, nem o Espírito Santo chegou para somar. Não, ele já era. Por isso que o nome Elohim é a maior prova gramatical, contextual, teológica de que o nosso Deus é um Deus triuno. Que se manifesta em três pessoas, de mesma essência e de mesmo poder. E quem nos dá essa luz com clareza é o Novo Testamento, quando fala Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aqui, você entendeu por que nós cremos com Deus que se manifesta como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? É só a economia da Trindade, como que ela funciona, a dinâmica dela. Mas são três pessoas de igual essência, de igual poder, que têm a mesma autonomia, autoridade, que exercem funções diferentes. O Pai, no conselho celeste, o Pai, o Filho e o Espírito Santo decidem. Então, essa pessoa que vai ser chamada de Pai, essa pessoa que vai ser chamada de Filho, essa do Espírito Santo, todas as três com a mesma coisa. Quem chamou o Espírito Santo, você vai agir lá no coração das pessoas, convencendo essas pessoas, vivendo no coração delas até resolver todas as questões desse tempo que eu vou criar. Quem é o Filho vai ter que calçar sandália, vai ter que andar nas estradas empoeiradas da Galileia, da Palestina. Claro, essa é a função do Filho. E o Pai vai se reger todas as coisas. Mas os três decidiram juntos o que cada um ia fazer no conselho eterno de Deus eterno, triuno, Elohim. E ele continua sendo o único e eterno Deus, mesmo sendo Pai, Filho e Espírito Santo. Essa estrutura linda de um único Deus expresso em três pessoas de mesma essência e mesmo poder é muito abençoadora. Porque quando Jesus, o Filho, diz assim: eu estarei com vocês até o último dia, é porque o Espírito Santo está em nós e vive em nós. E aqui nos garante essa esperança linda de que um dia o veremos face a face. Por que isso é importante?
Porque o Deus triuno que nós cremos é o mesmo que criou todas as coisas que existem. Mas também tem outra coisa. Por que é importante saber que Deus é Elohim, é um Deus triuno, é um Deus plural? É até para desmentir alguns que querem dizer que Deus, quando Ele criou a humanidade, Ele estava numa solidão existencial, precisando de companhia. Então eu vou criar a humanidade para ser meus companheiros. Não aqui. Deus tinha relações sociais em si mesmo. Nunca precisou criar ninguém nem nada. Porque Deus cria tudo e todos como fruto de sua graça e do seu amor. Porque é essa a sua natureza amorosa. Não que Ele precisasse de alguma coisa. Ele sempre foi triuno. Ele sempre foi completo. Ele cria eu e você e toda essa estrutura, fruto do seu amor, da sua graça, da sua bondade, porque essa é a sua natureza. Mas o texto continua dizendo assim: no princípio criou Deus. Esse verbo aqui no original, no hebraico, só pode ser e só foi usado para esse ato criativo de Deus. Só Deus cria do nada. Só Deus cria do nada. Esse verbo coloca uma prerrogativa exclusiva do nosso Deus triuno como Criador de todas as coisas. Ninguém mais cria. Ele nos chama até, aqui atenção, Ele nos chama até para gerenciar o cosmos criado. Nos chama. Colocou o primeiro casal para fazer isso lá no Éden. E daí para frente Ele diz que todos nós deveríamos fazer isso, cuidar daquilo que Ele criou, como co-regentes de sua natureza criada. Para isso Ele nos deu criatividade. Ô gente, que coisa mais linda é ver a criatividade do ser humano. Por bem e por mal, né? Por bem e por mal. Mas eu quero ressaltar aqui por bem. Quanta coisa linda. Hoje eu estou vendo vocês com muito mais propriedade que os óculos. Os meus óculos. Alguém teve a criatividade, o ato de desenvolver esse negócio que você põe nos olhos. Aí a Juliana usa lentes. Olha que coisa linda. Outro dia a Samantinha pegou a lente que ela deixou, a lente que ela trocou, deixou lá, tá? Eu acho que nem sabe disso. E a Samanta pegou e falou assim para mim: que é isso, amor? Esses são os óculos da sua vida. Olha que trem fantástico. Aqui eu estou falando no microfone, vocês estão ouvindo. Está sendo transmitido ao vivo agora a minha imagem. Mas uma das coisas que eu acho mais fantástico, cara antigo igual eu assim, né, jurássico, é fax. Vocês não acham fax bacana? Fax, nem ajuda fax, né? Mas fax é bacana, mas você põe a folha aqui e a folha sai lá para o outro laço. Quem pensou um negócio desse? Vocês estão entendendo? Deus cria, Ele é o único que pode criar, mas Ele dá a você e a mim criatividade. Ele quer que você participe desse momento aqui. Ele não faz isso só com gente crente. Ele faz isso com a sua criação. Talvez eu vou afirmar na filosofia, com certeza, a maioria esmagadora de filósofos não são cristãos, não é? Mas na ciência e tecnologia eu diria também que não só são cristãos. Aqui, Deus cria porque Ele tem o poder de criar do nada. Ele cria todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra, e Ele tem um propósito para tudo que Ele cria, tudo mesmo. Ele tem um objetivo claro para cada ato criativo seu. Como eu já disse, isso inclui eu e você. E lembre-se, eu preciso que você se lembre disso, por favor. Deus não cria caos. Nunca criou. Deus organiza as coisas. Ele é um Deus que põe ordem e beleza. E tem ordem e beleza organizacionais impressionantes. O padrão que ele usa, ele fala assim: e Deus fez, e Deus criou, e Deus age. Ele diz, e todas as coisas acontecem. Nada pode impedir que a palavra de Deus se torne realidade. Nada. Hoje nós cantamos uma canção que diz:
Quando ele fala o universo se levanta, o homem se submete, os pássaros lhe obedecem. É uma poesia na canção, mas é exatamente isso. Nada pode impedir que a palavra de Deus se torne realidade. É ela que é a forma visível da vontade do Eterno. Agora presta atenção aqui. Deus não tem boca, mas fala. Deus não tem braços, mas abraça. Deus não tem mãos, mas age como se tivesse. Deus não é matéria, mas tem um trono. Deus não tem forma, mas se manifesta em forma humana, ou pelo menos se expressa dessa forma. Nós temos que entender que o nosso Deus, Ele é um Deus invisível, não é matéria, não pode ser tocado, mas Ele ao mesmo tempo quer se manifestar a nós. Quando Ele faz esse exercício nas Escrituras, e Deus falou, e Deus agiu, e o braço de Deus, a boca de Deus, Deus não tem boca, isso chama antropomorfismo, ou seja, a forma antropos, que é do grego homem, morfismo, né, que é a forma. Então Deus se conversa com nós como se eu pudesse entender, senão eu não entenderia quem Ele é. Então Ele tem essas coisas, porque senão a gente pensa que Deus fica falando, atenção, 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 atenção. Não! A maneira como Deus fala é como Ele se manifesta. Porque aí a gente começa a entender nessa didática divina de fazer com que eu e você compreendamos quem Ele é, falando que Ele tem trono, que Ele tem roupa, né? Parece que a gente começa a imaginar como é que Ele é, que Ele está vestido de vestes resplandecentes, mas é porque a única forma de dar ao escritor sagrado alguma coisa palpável para que eu e você compreendamos, para que nós compreendamos. Aí eu preciso passar por um ponto que aí você vai entender essa coisa do antropomorfismo, porque ele fala assim, e havia trevas sobre a face do abismo, porque a terra era sem forma e vazia, era um caos, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aqui uma coisa, nesse verso, uma coisa que a ciência e a teologia, as escrituras da fé, essas não tem dúvidas, que a treva nunca foi criada porque não é um ato criativo. A treva é a ausência de um ato criativo. Se não há um ato criativo, um ato intencional, não tem jeito. A treva, ela é porque ela é, no sentido de que ela estava ali. Porque senão parece que Deus cria o pecado, que Deus cria o mal, que Deus cria as trevas. Não. Deus tem um plano e a vontade dele é intencional para trazer luz, sempre. Por isso que ele é chamado, Jesus é chamado a luz do mundo. Por isso que a primeira ação do Deus triuno que pairava sobre as águas, naquelas trevas, era dizer, haja luz. Não é necessário um ato criativo de Deus para recriar ou criar as trevas, mas mesmo assim Deus é proativo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus paira sobre as águas, Deus vai até lá. E eu fico imaginando, gente, esse movimento intencional de Deus sobre essa massa informe desse universo conhecido, é muito lindo. Aqui só uma nota com você, aqui vai ser o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Você, sua Bíblia, ou tradução, vai dizer assim, e o vento de Deus, a palavra que no original que é ruar, que é o Espírito, pode ser vento também, pode ser sopro. Então não preocupa com isso não. O importante é que existe uma cena aqui que eu preciso imaginar, e eu gosto de imaginar aquela massa disforme, a escuridão, água misturada com terra, e o Espírito de Deus paira por sobre as coisas. Outra nota de rodapé, aqui a ciência também concorda, que todas as coisas nasceram da solução aquática, ali onde Deus tira todas as coisas para que elas aconteçam. Deus está pairando sobre as águas, me remete, sabe, aquele vento suave que cobre toda a superfície aqui,
engloba todas as coisas, como se apoderando dela. Eu gosto de ver aquela escuridão, e lá vem a presença do Deus triuno, pelo seu Espírito, pairando sobre esse lugar. Você está imaginando? Vai tudo, nada escapa. Mas o mais belo que eu penso nisso é quando eu fui estudar um pouco sobre essa ideia de pairar sobre as águas. Tem a ideia de dominar a esfera do vazio. Tem a ideia de meditar, de refletir, de ponderar sobre, de andar. Na verdade, ali não tem som, né, gente? Os sons desaparecem diante do fenômeno que revela a excelência do Criador ao dominar a esfera do vazio. Não precisa de som. E o seu absolutismo nas formas pode ser triangulares, cúbicas, esféricas, quais sejam, porque ele aglomera todos os sentidos e todas as dimensões, porque é isso que ele é. Ele vem, e assim a luz e o silêncio se confundem na incompreensível equação que nós não conseguimos entender, que determina a essência da divindade, quem ele é, quem Deus é, que sempre existiu, e essa essência sempre existiu nele. Aqui nem mesmo os sinais do caos, que poderiam até distorcer a imagem plena de quem ele é. Já pensou? Se o caos distorcesse a imagem plena de quem ele é, não tem jeito. Nem esses sinais do caos que a gente vê nesse início da criação podem se interpor contra a sua bondade e a sua santidade. Mas ao contrário, é horrível. O Deus plural, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo se apresenta de forma inequívoca até nos confins do que não é, e também daquilo que ainda há de ser. Olhando, poxa, essa coisa de... Por isso que esse monólogo, sem falas, sem som do Espírito sobre as águas, aí sim se transforma em diálogo pela ordem da sua palavra, que produz vida e luz. Coisa linda. Eu li, estudando para esse texto, uma analogia muito linda, que o Espírito é como se fosse uma mãe que choca, uma galinha que choca, um pássaro que choca. Tudo ele tem debaixo de si e espera que esses ovos produzam. Deus ali chocava o universo. Eu achei linda essa ideia, à medida que ele se desloca sobre as águas. E mesmo no caos, na escuridão, o Espírito criativo de Deus está ali. Aqui eu não posso deixar de colocar aqui para mim, para você, para a nossa realidade dessa noite. Deus age dessa forma comigo, com o seu, com as nossas escuridões, com os nossos abismos, com os nossos caos, com os nossos... Através do seu Espírito Santo, ele já está operando em nossas vidas também. Aqui se eu digo, nada que ele não aborda. E põe sobre você, a sua vida, e ali choca a luz e a vida através do seu Espírito Santo operando em minha vida e na sua vida, pairando sobre nós, para que a sua ordem, a sua palavra, o seu pairar sobre nós traga organização e equilíbrio para o nosso aparente caos. Esse era o papel preponderante do Espírito Santo lá no início e é hoje o mesmo papel. E parece muito claro no texto e nos estudos que aquela massa informe, aquele caos, estava ali aguardando, esperando a ordem da luz. Porque não há como viver sem luz. Ele aguardava a ordem da luz para que a plenitude para trazer plenitude para aquele vazio, para trazer plenitude para a deformidade daquela massa.
daquele caos. Você entendeu que Deus faz isso com você? Você precisa entender que Deus paira sobre sua vida, Deus choca a plenitude de vida, Deus choca vida e luz, mesmo no seu aparente caos. Você precisa confiar nisso. Finalmente eu quero encerrar. Tudo que está pronto, proposto com o passo, é o passo do versículo 3. Vocês entendem que é um movimento só? Cobre e fazem haja luz. E o texto diz: e eu vi luz. Haja luz. Aqui, e eu vi luz. Sabe por quê? O que Deus faz nessa primeira ação? Talvez Ele crie a coisa mais parecida com Ele mesmo: a luz. Ele vem com luz, ordem na sua vida. Você está entendendo? Eu não sei como é que você está hoje. Você precisa ir embora lembrando do Gênesis 1, esses primeiros versos. Que Deus está pondo ordem na sua história hoje, mesmo que você não está vendo, mesmo que é um aparente caos. O padrão para a criação é Deus fala. Isso soa lindo, né? Deus fala e tudo acontece. Nós falamos isso. Lembra que a voz não é essa voz, é Ele agindo. E mesmo aqui no começo nós temos o Pai que começa e guia tudo, que esse é o trabalho criativo do Espírito Santo, meditando sobre sua criação, chocando o universo. É a palavra de Deus que tudo vem ao encontro do caos e o transforma em vida produtiva pela luz. Aqui, minha gente, se você entender isso, eu penso que o Espírito de Deus aplique isso no seu coração, você vai dormir diferente hoje. Eu quero terminar. É lindo ver Deus colocando a luz. Nós vamos começar a semana que vem a falar sobre essa criação do 7 dias. E ele termina, quando lá no Gênesis 1:4, e viu Deus que a luz era boa. E ele fala assim: tarde, lá no 5, não põe 5 para mim, tarde, manhã. Ele chama, o ato criativo ele dá nome, ele nomina, ele fala assim: eu vou chamar a luz dia, eu vou chamar trevas noite. E fez tarde e manhã, o primeiro dia. E ele diz: foi bom. Viu Deus que a luz era boa. Ele separa, nomeia. Ele começou a sua criação, aqui para mim, ele começa a sua criação lá no Gênesis 1. E através da Bíblia a gente vê, no decorrer da história, nós continuamos a ver Deus preparando, ou se preparando para o seu povo, trazendo luz e ordem e organização. Preparou o mundo para nós, uma terra, mais tarde, quando precisávamos, tão precisados estávamos, Ele preparou o Salvador e fez tudo isso muito bom. Ele também preparou um lugar para todos nós aqui. Ele falou que está preparando, Ele continua trabalhando um lugar para mim, para você, para que pudéssemos juntos morar eternamente com Ele. Quando nós morrermos para essa dimensão, renasceremos e moraremos com Ele eternamente. Que coisa linda. Eu ainda vejo hoje, continuo percebendo a sua ação criativa na nossa direção, de trazer luz para nós, cumprindo aquilo que o apóstolo João falou para nós lá, João 3,16. E eles, todo mundo sabe que os meninos estão decorando isso lá embaixo no culto infantil. Que todo mundo sabe de cor isso, não sabe? Não vamos ler lá não, vamos ler aqui assim, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui, Deus amou tanto esse mundo. Deus amou a gente mais da conta, como diz nosso amigo. E só por isso, talvez só por isso, nós precisamos confiar nele. Entregar as nossas escuridões e as nossas trevas nas suas mãos, para que o seu poder criativo venha mais uma vez, pelo tanto amor que Ele nos amou.
nos traga luz e vida. Precisamos ser gratos porque Deus criou o universo para nós, tudo que nele há. Preparou para nós, os seus eleitos, um mundo ainda mais especial por vir. E eu continuo vivendo, aguardando o desenrolar da história, enquanto percebo que Ele choca o universo por nós, trazendo vida e luz para as nossas escuridões. Vamos orar? A Deus, que o Senhor nos abençoe e nos ajude a viver com alegria, gratidão e paz e cheio de esperança por aquilo que o Senhor fez, o Senhor está fazendo e ainda fará. Obrigado por Gênesis, obrigado pela tua palavra, que o Senhor aplique-a em nossos corações, no nome de Jesus. Amém.